Senhoras e senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, seguidoras da Sociedade de Estudos Espíritas, hoje estaremos dando continuidade de todas as nossas lives das quintas-feiras, hoje com o tema Almas Penadas. Quero mandar o meu abraço carinhoso a todos os meus amigos do Centro de Estudos Espíritas André Luiz, assim como também de todos os amigos que eu deixei lá na Casa do Caminho. A nossa intenção é exatamente esclarecer os leigos sobre essas aparições, já que pela exiguidade do tempo não poderíamos mostrar todos os mecanismos que levam a essas aparições e que estão plenamente esclarecidas para estudo na doutrina espírita. Porém, aqui, nesse tempo que temos, procuraremos ao máximo esclarecer a todos aqueles que têm alguma dúvida sobre esses tipos de aparição, como é o caso de visagens, mulher de branco, casas mal assombradas e etc, e etc. O que para muitos até é uma contradição, porque já fui questionado sobre isso quando dizem que no livro de Eclesiastes, como vamos ver aqui, está escrito que quando o homem morre, o corpo volta ao pó que o era e o espírito a Deus que o deu. E, portanto, que não teria margens para esse tipo de aparição, a não ser se por força de alguma força do mal, etc, etc. É nesse sentido que procuraremos esclarecer sobre a luz da doutrina espírita. A pergunta que não quer calar e que grande curiosidade encerra é se um espírito, ao desencarnar, pode estacionar e ficar preso aqui na Terra. Se nós formos levar, como eu disse no início, ao pé da letra do que está escrito no livro de Eclesiastes, e que Paulo também faz referência, evidentemente que não se teria nenhum motivo para que se acreditar nessas coisas. Por isso, continuaremos os nossos esclarecimentos. Aprendemos desde cedo através de amigos, parentes ou da religião, que ao morrer vamos para o céu, fica no purgatório ao léu, ou ao inferno em eterna condenação. O que é um outro equívoco também. Porque está escrito, está dito no Evangelho de Jesus que não existem penas eternas. Naquela passagem que ele diz, faz as pazes com o teu inimigo, enquanto estás no caminho com ele, senão serás jogado na prisão, e de lá não sairás enquanto não pagar o último centil, o último centavo, enquanto não resgatar a sua dívida, enquanto não fizer o replantio do mal que você fez. Sanado essa parte, entra a parábola do filho pródigo. Você volta à presença de Deus de coração limpo e haverá festa no céu. Não é isso? Então não existe, no próprio dizer do Evangelho, penas eternas da forma como muita gente entende. Há casos ainda que a religião nos afirma e assegura que os limpos de coração ou não, esperaremos Jesus voltar, então presos na sepultura. Ora,
Nas próprias Escrituras, no livro de Jó, está dito: quem dera que eu pudesse me esconder na sepultura até de Deus passar a ira. Então Jó, o justo Jó, já dizia que não existe isso de ficar esperando na sepultura. A cada desencarne, iremos a juízo pela nossa própria consciência, para poder, então, se arrepender e se preparar para ressarcir tudo aquilo que de mal fizemos, usando muito mal o nosso livre-arbítrio. Isso só é possível graças às reencarnações, porque em uma só vida, evidentemente que não teríamos tempo para isso. A gente vê hoje, se o mundo acabasse como tantos dizem, a maioria da humanidade estava perdida. Existe violência para todo lado, ganância de todo lado, crimes para todo lado. A maioria estaria perdida. E aí? Jesus teria falhado? Deus teria falhado e mandado em vão o seu filho? Não, gente. Jesus não prometeu nada para essa vida. Jesus prometeu para a vida futura. Depois que fizermos o replantio e o resgate de todas as nossas faltas, quando ele afirmou: os limpos de coração verão a Deus. O que as Escrituras nos ensinam? Quem no livro de Eclesiastes ainda não leu? O corpo volta ao pó que era, e o espírito, como Paulo também dissera, volta a Deus que o deu. Vai para outra dimensão. O espírito não baixa a cova junto com o corpo. O homem é um ser biblicamente duplo, e à luz da doutrina espírita, triplo. Duplo porque somos compostos de corpo e espírito. O corpo tem uma destinação, enquanto que o espírito tem outra, dito no próprio Evangelho de Jesus. Então, sendo assim, como fui questionado e já falei aqui, não teria margem para esses outros tipos de eventos, como aparições de fantasmas, visagem, casas mal assombradas e etc. Mas as coisas não são tão simples assim, do modo que ficou subentendido afinal. Pois existem visagens, casas mal assombradas, vultos de almas penadas, considerados algo sobrenatural. Quem ainda não viu, ou já ouviu falar de alguém que viu? Uma mulher de branco, uma aparição, um vulto, casas mal assombradas e etc, etc, etc. Então, de onde vêm esses fenômenos? Como isso é possível? É possível, como vou demonstrar, e serve também para nos ensinar que não devemos ler o Evangelho, as Escrituras, os livros sagrados ao pé da letra, porque eles foram feitos há mais de 2000 anos atrás para serem entendidos no decorrer do tempo por toda a humanidade, de acordo com a evolução intelectual e moral dos inquilinos do planeta Terra. Isso pode acontecer muito mais do que se espera. Espíritos que não conseguem se desvencilhar, depois de desencarnar, do corpo que usaram aqui na Terra. Porque se apegaram demais à coisa material? Porque usaram mal o seu livre-arbítrio? Porque valorizaram coisas que eles não trouxeram ao nascer e que não podem levar quando desencarnar? E vamos ver aqui, daqui a pouco, que Deus afirmou: aonde está o teu tesouro, lá está teu coração.
Então essas pessoas que se prendem, que endeusam, que dão a vida pelo material, tem no material o seu tesouro, e quando desencarna, fica como que algemado aquilo que prezou a sua existência terrena inteira. O próprio Cristo já pregava para a grande multidão: onde o teu tesouro está, lá também estará preso o teu coração. Então é preciso ter muito cuidado, é preciso que nós entendamos que devemos valorizar aquilo que vai sobrar de nós, o espiritual, a vida espiritual. O que nós trouxemos? Nada. E nada de material passará nas aduanas da morte. Tudo que nós levaremos é a bagagem de nossas boas obras, ou mais, e daquilo que aprendemos. Isso nunca nos abandonará, e é o que fará evoluir o nosso espírito, porque para que nosso espírito evolua, serão necessárias duas asas para voar para o céu: a asa moral e a asa intelectual. Alguns mortos, vendo-se ainda vivo, custam a entender realmente. Por que seus entes tão queridos, entes tão enternecidos, ficaram tão indiferentes? Ora, fomos ensinados, educados desde nossa infância, pelos nossos avós, pelos nossos pais, pelas nossas mães, que quando morrêssemos, íamos ficar adormecidos na sepultura, até a volta do Cristo, ou num purgatório, ou queimando no fogo do inferno. E a alma, quando se liberta do corpo, quando o corpo desce a cova, ela se vê perfeita, se vê normal, viva, a vida continua, a vida não tem interrupção. Aí ela não se entende como morto nunca. Não foi isso que ela aprendeu. Então ela pode desconfiar de tudo, menos do que tenha desencarnado. Às vezes ela tem a possibilidade de estar vendo o seu corpo estirado, sendo velado, mas não entende como, nem porquê, quer penetrar no corpo, quer levantar aquele corpo e não consegue. Aí ela se dirige aos parentes desesperada, fala com um, fala com o outro, ninguém lhe ouve, ninguém lhe vê. E ela vai entrando num estado de perturbação cada vez maior, de sofrimento cada vez maior. Imaginem uma situação dessas acontecendo com um de nós. Então, ela passa, como vamos ver, a prejudicar até os que ela gosta, porque ela não quer seguir o seu caminho. Ela não é mais do mundo material. E para permanecer aqui, ela vai precisar da energia vital de alguém. E às vezes, por afinidade, ela tem um filho, um irmão, um marido, uma mãe, alguém que tem mediunidade e muitas vezes nem sabe, e ela visualiza, e é ali que ela se encosta sem querer fazer o mal, mas para se manter aqui no mundo material, e vai sim prejudicar e muito essa pessoa que ela pegou como hospedeiro. Ninguém parece ligar nem ouvir os seus apelos comoventes. Parecem nem sequer notar, porque finge não o escutar, agindo tão cruelmente. E vai subindo a sua perturbação até ele o espírito entrar no estado caótico de desespero. Ele pensa que não querem vê-lo, o que o leva consequentemente a um estado tal de perturbação cada vez mais acentuado então, por se ver ignorado totalmente. Essas almas sofredoras, na carência em que estão,
pode facilmente conectar-se psiquicamente com o encarnado ocasionalmente também em estado de perturbação. Ali naquele desespero, ou entre familiares, parentes, amigos que estão por ali, sempre há um médium. E muitas vezes num estágio de fragilidade, com problemas, com perturbações também. E aí, esse será o hospedeiro ideal para essa alma em desespero vampirizar, sugando sua energia vital para se manter aqui nesse mundo de onde ela não quer sair por algum desses motivos já citados. A natureza não dá saltos, e a alma que se alimenta, afinal, somente de aspirações terrenas, permanecerá de forma plena, preso ao plano material. Após completar-se o desencarne, o espírito a voltar é convidado às suas origens, mas alguns espíritos experimentam um estranho rito de ficar como que a terra algemado, por interesses, por ganância, por amor a bens materiais, por amor fanático a pessoas, etc, etc e etc. E a pergunta é: como pode uma alma evoluir nesse estado e continuar crescendo espiritualmente e, mais precisamente, como se dá esse aprendizado? Porque o que se tem notícia através dos espíritos benfeitores é que a única condição de se vir ao plano material é evoluir, é crescer espiritualmente. E se Deus permite que essas almas, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, pelo erro que cometeram de serem fanáticos por coisas materiais, permanece no mundo material, eles estão crescendo, de que maneira isso lhes servirá de aprendizado? Uma alma tende a evoluir sempre, pois ninguém pela lei é castigado. Ao contrário, a lei oportuniza para o espírito e prioriza sempre o aprendizado, mesmo ele estando no estágio de estacionado. Porque a alma não retrograda nunca, ela sempre evolui, mas pode estacionar, se desviar do alvo que ela tinha que atingir nessa existência que lhe foi concedida, das metas que ela tinha que alcançar. Ninguém está aqui a esmo, todos nós temos metas a alcançar, e quando chegamos aqui, muitas vezes por nós mesmos escolhidas, ainda no plano espiritual, quando chegamos aqui e nos desviamos, entra a máxima de Jesus: onde está teu tesouro, lá estará teu coração. E só os limpos de coração verão a Deus. Enquanto eu tiver uma mácula, uma mancha na minha moral, ao desencarnar, não poderei ver a Deus. Teremos que nos ser concedida novamente a bênção da reencarnação, para nos dar nova oportunidade de dessa vez fazer as coisas certas. Porque está escrito também, Deus não quer a morte do ímpio, Ele quer que ele se adeque às suas leis. E como isso pode acontecer? Que evolução se espera de uma alma que, ao desencarnar, em vez de ao mundo espiritual retornar, ficou presa aqui na Terra? De que maneira vai ser esse seu aprendizado? Em primeiro lugar, ela vai precisar de uma fonte de energia vital, de vampirizar um hospedeiro encarnado
para permanecer estacionado aqui no plano material. Todo o sofrimento que ela não aprendeu pelo amor, ela vai começar agora a aprender pela dor. Mas para ela se manter aqui, ela vai precisar de energia vital que só o corpo carnal possui. O espírito tem energia espiritual. O corpo tem o fluido vital. Então ela vai precisar estar junto de alguém. Mesmo sem intenção nenhuma de lhe fazer mal, estará fazendo, porque estará sugando a energia vital desse hospedeiro, que pode ser sua mãe, seu pai, seu parente, seu irmão, seu amigo ou alguém que tenha com ele afinidades. O enfraquecimento do hospedeiro é uma consequência natural, causada pela perda constante da sua energia vitalizante, sugada pelo vampiro espiritual. Essa pessoa vai definhando, vai murchando, entra em depressão, e se não houver um tratamento adequado, um tratamento de desobsessão, enfim, poderá até ser fatal. Existe, na verdade, 1000 motivos que a própria complexidade encerra, que podem fazer um espírito recusar o seu divino rito, virando alma penada na terra, no sentido de ficar aqui onde ela não pode mais ficar, que tem que prejudicar alguém para poder permanecer, mesmo sem entender esse mecanismo, mesmo sem perceber o mal que está fazendo, ao invés de subir para os planos espirituais, de entender as suas necessidades, de se arrepender de seus pecados, para poder ter um novo aprendizado, para ver o que foi que saiu errado, para poder voltar em uma outra reencarnação melhor do que essa e que tenha resultados mais proveitosos numa próxima vida. Os céticos aqui encarnados, que não crê na vida espiritual, ao se verem vivos após a morte, não admitem a má sorte de terem saído do plano espiritual. Porque eles acham que eles serviam a Deus, que quando saísse daqui eles iam para o céu. As coisas não são bem assim. Então eles, quando se vê num estado desse de perturbação, eles não acreditam, eu não mereço isso, Deus não faria isso comigo. Isso porque às vezes ele passou 10, 15, 20 anos carregando a Bíblia debaixo do braço, frequentando uma igreja de qualquer denominação, inclusive espiritismo, mas não praticou um só verso do Evangelho. A Bíblia era um objeto de demonstração de religiosidade, mas nunca foi praticada. Então ele não vai ter mérito nenhum. Quantas máculas ele tinha no coração, ele só tinha o tratamento externo, estava ali limpo, de gravata, de paletó, com o ar santificante. E o seu coração estava limpo? Tinha inveja? Tinha ganância? Tratava mal o seu próximo? Ou ele era como aquilo que Jesus nos deu o exemplo, branco por fora e podre por dentro? Então, chega do outro lado, eles querem uma coisa a que eles não fizeram jus. Aliás, estes céticos, na verdade, encaram 2 tipos de situação. Primeiro, entram em grande desespero, como se vivessem um grande pesadelo, e depois entram em crescente perturbação. Entram em grande desespero porque não entendem, porque não estão diante de Deus,
quando eles nada fizeram para isso, quando eles não têm o seu coração limpo, não pode seguir o que Jesus preceituou. E depois, por causa disso, vão entrando num estado de caos e perturbação total. E quando finalmente se juntam em colônias espirituais por afinidade, pensam que foram sequestrados, abduzidos, aprisionados ou vítimas de outra qualquer fatalidade, mas jamais admitem terem morrido se não estão diante de Deus. Porque eles achavam que só eles estavam salvos e o resto de todas as outras denominações religiosas estavam condenados aos infernos, esquecendo-se que todos somos iguais perante ao Pai. Com os fanáticos religiosos acontecem algo do mesmo porte. A ortodoxia e o sectarismo são entraves por ilusões mais ou menos graves. A visão da realidade após a morte. Os ortodoxos e os sectários têm grande dificuldade de ver a realidade após a morte. O termo sectarismo é usado como conotação negativa e pejorativa, que em sentido restrito se aplica a um seguidor de uma seita, mas pode também denotar o zelo ou apego exagerado a um ponto de vista, a uma visão estreita, intolerante e intransigente. Como esses que se diz, eu já estou salvo. Quem somos nós? Vendo só um quadro da existência para fazer uma afirmação dessa altamente prejudicial. Porque aquele que já está salvo não precisa fazer mais nenhum esforço para melhorar-se. Não é um pobre de espírito. Ele acha que já fez tudo e simplesmente estaciona. Já o ortodoxo significa conformidades com os princípios de qualquer doutrina, geralmente aceita em contraste com as doutrinas divergentes, que são consideradas falsas. De novo, eles têm essa afinidade, ortodoxos e sectários. Eles acham que só eles estão certos. Eles acham que fora da igreja não há salvação da igreja deles. Quando Jesus nos afirma através da doutrina espírita que fora da caridade não há salvação, isso arrebanha todos os irmãos de todas as igrejas, de todas as denominações, que façam a caridade, que é o passaporte para a vida eterna. E todos, até os ateus, têm condições de fazer caridade, se essa for a sua vontade. Os religiosos fundamentalistas, em situação de pós-morte, certamente, acham que se mortos estivessem, não estariam nesse estresse. Estariam ao lado de Deus, certamente. Os fundamentalistas, o fundamentalismo é caracterizado por um conjunto de atributos comuns, incluindo uma interpretação literal das Escrituras. Lê ao pé da letra. Um senso de alienação da cultura secular, uma desconfiança das elites liberais e a crença na exatidão histórica da inerrância da cultura. De novo, por afinidade com o sectarismo, só eles estão certos. Fora da igreja não há salvação. Essas prisões no plano material ainda ocorrem em número elevado, de adeptos de todas as denominações, que em suas próprias convicções permanecem cristalizados. Quando eu morrer, eu vou ficar preso à sepultura até a volta de Jesus. Se cristaliza nisso. É o que ele acredita.
quando desencarna. Ele está vivo, está perfeito, seu espírito. Ele não entende. A única coisa que ele pode entender, então, é que ele não morreu. E assim, vários outros eventos que cegam determinados espíritos diante da visão da vida após a morte. Essas pessoas podem ficar frente a frente ao chegarem do outro lado, com as suas próprias crenças, fantasias mentais com insistências, produzidas aqui no plano encarnado. É como acabamos de dar o exemplo, que é mais prático. Se ele acreditava que tinha que ficar dormindo na sepultura até a volta de Jesus, e se vê seu corpo estirado, vê o seu velório, ele se vê frente a frente com aquilo que ele acreditava, e assim vai ser sempre. E a verdade desnuda, que aparece em sua frente a partir do seu desencarne, ele não consegue entender e por isso prefere não ver. O que acaba sendo fundamental, pois a vida imediatamente após a morte seria muito mais dolorida ao ser espiritual, de menor porte intelectual e moral, com agonias de toda sorte. Por que Deus permite estas coisas? Porque é necessário. Pela nossa ínfima condição moral ainda. Se chegássemos do outro lado, a grande maioria de nós, que fizemos tudo errado e dessemos de frente com todas as faltas, com o arrependimento, a dor, seria insuportável o desespero de ver que teve tudo para acertar e fez tudo errado. Então Deus permite que tenhamos esses períodos do outro lado, de desinteligência, de desentendimento, para que podemos ir sendo vagarosamente atendidos pelos benfeitores espirituais, pelos nossos espíritos familiares, pelo nosso anjo guardião, e aos poucos irmos compreendendo, até despertarmos em nós o remorso pelos nossos erros, e daí o arrependimento, que é o reconhecimento dos nossos erros. E a partir de então, estaremos prontos para ser ajudados novamente e preparados para uma nova reencarnação. Podem, portanto, ficar presas à terra almas que não cumpriram o ritual de atingir sua meta, como os que se suicidam na certa ou que têm grande apego às coisas materiais. Onde está o seu tesouro, lá está seu coração. Aquilo que você ama aqui, você não quer largar nem depois de desencarnar. E isso pode lhe trazer graves problemas e confusão. As casas mal assombradas podem ser lenda ou caso real, pois espíritos perturbados podem permanecer em locais afeiçoados durante sua existência carnal. É tudo aquilo que a gente gosta, é tudo aquilo que a gente se apega. Tem gente que se apega ao carro, o seu carro que ele comprou, tem gente que se apega à casa, tem gente que se apega ao dinheiro, ao poder. São coisas que prendem, que algemam ao mundo material o espírito depois de desencarnado. Isso acontece também com a casa. Tem gente que adora tanto aquele lar que ele conseguiu, que ele construiu, que ao desencarnar ele não quer sair de lá. Há também, aproveitando o gancho, pessoas que um filho desencarna e as pessoas trancam aquele quarto com tudo que era dele, roupa, brinquedos, objetos, ali ninguém mexe por anos a fio. Não faça isso. Ele não quer sair, ele não quer deixar pai, mãe, irmãos, ele vê as coisas dele toda ali, ele vai ficar preso ali.
Doe tudo o que era dele. Distribua com os mais carentes. Esta é a recomendação, inclusive evangélica. Como o próprio lar, o local de seus afazeres, ou no local em que ele desencarnou, ou perto da sepultura, ou mesmo andando pelas ruas, ou onde dava vazão aos seus prazeres. Em todos esses pontos, um espírito, de repente, pode ficar preso. Pode ficar preso. Daí a dificuldade de nos frequentarmos ambiente de baixa condição moral, porque muitos frequentadores dali já desencarnaram. E ali talvez eles eram presos àqueles prazeres, aquelas bebidas, aquelas coisas que acontecem ali e que desencarnados não conseguiram sair dali. E pode ocorrer de um médium inconsciente, desavisado, entrar no lugar desse e um espírito desses ali estacionado simpatizar com ele, segui-lo até sua casa e passar a obsidiá-lo. É preciso meditar sobre isso. Na casa mal assombrada há uma prisioneira. Por absoluta necessidade faz conexão psíquica com alguém da família que comprou a casa, na verdade. Ou que venha fazer moradia em sua antiga propriedade. Ele fica preso lá. Tem que sair à noite, a qualquer hora que ele tenha necessidade, para vampirizar alguém na rua, para manter o fluido vital, para mantê-lo lá. Mas de repente alguém compra essa casa, vai uma família para lá. Aí é a sopa no mel. Geralmente numa família tem médiuns que nem sabem que são médiuns e que podem passar a vê-lo, a ver vultos, a ser obsidiado, a ver barulho, a ver até combustão espontânea, como já houve aqui em Coraci, coisas pegando fogo do nada, etc, etc. Ou outros médiuns que passam, vê barulho, vê vozes, ouve vozes de madrugada. São essas as verdadeiras causas. Em alguns casos, tira-se todo mundo da casa, porque é denunciado à polícia, tira todo mundo da casa, enche a casa de câmera, não aparece nada. Claro, tiraram dali o médium que dava a esse espírito essa possibilidade de se manifestar. Então, queridos irmãos, queridos amigos, esta era a nossa reflexão para esta noite. Almas penadas. Vale a pena refletir sobre o assunto e, se quiser, se aprofundar mais sobre aparições, sobre manifestações espontâneas, como atirar pedras, objetos sobre as casas, etc, etc, você pode pegar algum livro da literatura espírita sobre o assunto e certamente terá ali todas as informações. Fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.